E não recuou a bola pro Rossi. Ele sentou-lhe a mamona, saiu do lado e o Rossi foi lá e fez a defesa. Eu acho que o Renato Kaiser ele não errou. O Rossi que pegou. O Rossi que pegou. E aí, quando a gente lembra que o Flamengo ganhou do Palmeiras a final da Libertadores sem dar uma chance de gol para o adversário, o Flamengo ele chegou num nível muito alto em algum momento, com partidas excepcionais, excelentes, dentro e fora de casa. Só que agora... Só que assim, o Flamengo não joga bem e ganha, Marco Aurélio Cunha. Essa é a diferença. Eu vou jogar uma polêmica aqui. Será que a chegada do Paquetá também não está influenciando isso? Foi. Incomodando os outros. Incomodando, será? Jogaram como nunca e perderam como sempre. Vitória, campeão do troféu. Joguei melhor que o Flamengo. Podem entregar o troféu, porque só é isso que vocês vão ganhar esse ano. Flamengo vence o seu primeiro jogo no Campeonato Brasileiro. E vamos ver aí a reação da imprensa analisando esse jogo. Se você tem opinião, aproveite o espaço aqui abaixo nos comentários e me fale. E é claro, se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, beleza? Então agora sem muita enrolação, bora pro vídeo. Agora a gente já mostra, sem perder tempo, o Flamengo vencendo o Vitória no Barradão. Poucas chances, bem preciso. Rossi defendeu o pênalti e o Flamengo conquista os primeiros 3 pontos na competição. Tinha um contra o meu Inter, agora tem a primeira vitória. Chama o Flamengo Malvadão. O jogo no Barradão começou pegado e sem muitas oportunidades para os dois lados. Até que o Vitória perdeu a bola no meio de campo. O Flamengo trocou passes e Eric Pulgar acertou esse chutaço. Leão da Barra tentou responder com esse contra-ataque, mas Renato Kaiser foi bloqueado. Aí a defesa do Vitória cochilou. Léo Ortiz lançou para Everton Cebolinha, que driblou o zagueiro e ampliou o placar. O negro baiano voltou melhor do intervalo. Kaiser brigou e girou bem em cima da defesa e a bola sobrou para Mateuzinho diminuir. Gonçalo Plata respondeu com um belo chute colocado. Aí Kaiser, personagem da partida para o Leão, apareceu de novo. Foi dele o passe para Natan Mendes ultrapassar e sofrer pênalti de Alexandro. O camisa 79 foi para a bola, mas na hora de tirar o 10, parou no goleiro Rossi. Gabriel Baralhas assustou para o Vitória, mas o confronto acabou mesmo no 2-1 para os cariocas. Na verdade foi um jogo muito difícil. O Campeonato Brasileiro é sempre para mim o mais difícil de conquistar. É o campeonato onde tem mais desafios, onde todas as equipes elas te colocam em dificuldades, as viagens, os campos, o tipo de estádio, o tipo de grama muda, tem grama sintética, tem esse campo de hoje que infelizmente está em péssimas condições. Não era ruim, sempre foi um campo bom. Quem viu em casa viu um bom jogo e eu tô pra c... porque o meu time jogou melhor e perdeu, mas jogou melhor. Eu também não vou vir aqui falar que o Flamengo foi melhor, né? Como o Palmeiras foi 1 milhão de vezes melhor que a gente, como eu falei também. Foi totalmente diferente. Agora, quando eu jogar melhor e perder, se eu não puder falar, eu vou falar, porque eu tenho a tranquilidade de falar. Eu acho que todo mundo viu o jogo, que se tivesse um vencedor, futebol não tem justiça, beleza, legal, mas se tivesse um vencedor, seria o Vitória por tudo que foi o jogo. Antes de voltar a campo pelo Brasileirão, o Flamengo agora tem 2 decisões pela frente. Pega o Botafogo pelas quartas de final do Carioca e depois a final da Recopa contra o Lanús. Já o Vitória tem 2 compromissos pelo Campeonato Baiano, contra Bahia de Feira e Galícia. E a gente vai ficar forte, cara. A gente vai fazer um ano bom. Acho que mesmo na derrota, eu acho que quem avaliou o jogo sai daqui com esperança que o Vitória tem tudo para fazer um grande ano. E não estamos conseguindo controlar o jogo com bola como gostaríamos. Ganhar era super importante, muito mais fácil corrigir a equipe ganhando do que perdendo. Mas sem nenhuma dúvida temos aí coisas para corrigir e muito caminho para percorrer. Frase emblemática e importante. Não estamos conseguindo controlar o jogo com bola. Fora o aspecto físico, Felipe, que também ainda não está o ideal no Flamengo, é nítido. Principalmente o Arrascaeta, que é o condutor do time e que parece sentir mais no início de cada temporada essa questão física, depois ele voa. Mas o início sempre é complicado. Então, a gente já mostra aqui onde ficaram Flamengo e Vitória na tabela de classificação. Lembrando que a rodada será completa na quinta-feira e teremos uma tabela definitiva para
essa terceira rodada. O Flamengo é o 8º colocado, subiu um pouquinho na tabela, foi para a primeira parte. E o Vitória é o 13º com 3 pontos. E a gente vai ter toda essa sequência. O que vocês destacam nessa partida? O Jair Ventura elogiou o time, falou que muitas vezes o que fica é o resultado, mas que ele gostou da atuação, Cicinho, do Vitória. E o Felipe, dá para perceber que ele ainda não está satisfeito com o rendimento, ganhou 3 pontos, beleza, mas não jogou bem o Flamengo. Renato, nós estávamos conversando aqui, o Flamengo, se ele fizer 70 partidas esse ano, ele tem que ganhar 70. E ele entra como favorito 70 jogos. Então, assim, o Flamengo, ele entrou em campo e venceu mesmo jogando mal. Então, é isso que o torcedor espera sempre a vitória. Bom para o Felipe continuar o trabalho e ter tranquilidade, porque se perde por Vitória, aí traz aquela desconfiança novamente. Outra contrapartida, Vitória jogou mal contra o Palmeiras e perdeu, jogou bem contra o Flamengo e perdeu. E é aí que você liga o sinal de alerta, né? Que não tem sido o suficiente. Mas a partida que o Vitória fez, realmente ele superou o Flamengo em todos os quesitos, fisicamente, em bola aérea, segunda bola. E o Flamengo conta sempre com essa falta do Jorginho. O Jorginho é aquele que cadencia, esse que dá o comando ali de bola, mantém a posse de bola. E o Vitória foi melhor realmente que o Flamengo. Eu achei que o jogo iria ser fácil, mas pelo empenho, o Vitória mereceria a vitória realmente. Ronaldão, você deu a dica ontem aqui, nunca é fácil enfrentar o Vitória lá no Barradão. E o Felipe falou que sempre achava que o gramado era bom, mas que agora ele viu um gramado pior. Mas a questão toda é que o Flamengo individualmente não vem produzindo. O Pedro não voltou ainda para essa temporada, impressionante como não está aparecendo. O Arrascaeta fisicamente abaixo, a gente vê, por exemplo, o Alexandro também chegando lento, fazendo pênalti. Não foi um time que a defesa também parece que está insegura, eu não sei o que acontece. Não sei se o Flamengo não descansou o suficiente, mas tem que acordar, já tem Recopa, tem clássico contra o Botafogo no final de semana. Mas o Barradão é diferente, eu falei aqui, o Barradão, o Jair Ventura está começando um grande trabalho também lá. Ele tá além de fazer uma equipe forte, que bateu de frente com o Flamengo aí, que era para sair com empate, se faz o gol de pênalti, ele está conseguindo manter um ritmo no time dele, jogando em casa, que todo mundo vai sofrer aí. Todo mundo que cair no Barradão vai sofrer, ele já está avisando. E é legal quando o treinador tem essa confiança no time e fala, ó, esse era o Flamengo, agora o outro que nós enfrentarmos aqui, nós vamos colocar mais dificuldades. E será assim esse Campeonato Brasileiro. Porque você usa o fator casa para tentar tirar uma certa vantagem das equipes para você sobreviver no campeonato. Porque se você empatar em casa ou perder em casa, você vai sofrer lá na frente. E o Vitória pode escrever aí, é o que o Jair Ventura falou, vai dar muito trabalho também. E o Flamengo teve uma grande vitória lá jogando contra o Vitória no Barradão. E pouca chance, o Flamengo, primeiro tempo, ninguém chegava na área adversária, mas aí o Flamengo, ele abre o placar com um golaço do Pulgar, e depois, no finalzinho, o Cebolinha vai lá e faz o 2-0. Parecia um placar tranquilo, só que o Vitória vem para a segunda etapa e com 6 minutos já desconta para o 2-1. Teve o pênalti, se empata o jogo, não sei não, hein, se o Flamengo aguentava até o final, Edu. É verdade, e no segundo tempo começou muito bem o Flamengo, só que depois o Vitória tomou a rédea do jogo e impôs o seu ritmo, um ritmo muito forte. Eu acho que o grande desafio de todos os treinadores hoje, Renato, no futebol brasileiro, vai ser a questão física. Porque muito pouco tempo para você trabalhar, a questão de você jogar quarta, domingo, para você tentar colocar os jogadores na melhor forma possível dentro de campo, e o Flamengo está tendo essa dificuldade, principalmente jogadores de muita qualidade, como o Arrascaeta, como você bem disse, e também o Paquetá. Para mim, o Paquetá, o que acontece? Ele era para estar melhor fisicamente do que os outros, porque ele está na meia temporada. Então ele tinha que se impor mais, principalmente na parte física. Só que a gente está vendo que ele não está conseguindo. Não sei se de repente é o esquema tático, não sei se de repente o posicionamento que ele está tendo ali, ele está se desgastando muito. E aí a gente sabe que a dificuldade... Ele corre lugar no campo todo dia. Porque são jogadores de qualidade. Agora, o Vitória, o Camutanga ali fazendo um terceiro zagueiro, às vezes como um volante também, eu acho que isso acabou dificultando principalmente a equipe do Flamengo. E o Baralhas, para mim, foi o melhor em campo ontem pelo Vitória. E o Luan Cândido também, jogando agora de zagueiro, não é? Agora, o que eu quero chamar a atenção é sobre o pênalti, porque no confronto de laterais, Cicinho, o Natan Mendes ali com o Alexandro comete a penalidade. Eu não sei se alguém aqui não marcaria esse pênalti. Não, eu marcaria um pênalti bem claro. Na verdade, gente, a reclamação do Alexandro é que o Natan colocou a perna... o Natan forçou, no caso, o pênalti.
um jogador experiente como o Alexandro, é uma bola que você pode cercar, porque o Natan ele já deu o toque para a linha de fundo. É isso que a gente, provavelmente o treinador pede também, né? A gente fala aqui comentando, mas o treinador pede. Chegou ali dentro da área, calma, tenha calma, o jogador não tem como definir ali, e ele acabou sendo precipitado aí, foi pênalti muito bem marcado. E elogiar Ronaldão, o Klaus, quero falar do Rossi, né? Do Rossi, que pegou o Agora Aí elogiar é que também tá. o Klaus, que a gente sempre bate aí. Que não foi ficar no barulho do VAR, ele foi lá, apitou, ele viu, ele apitou. Aí é o segundo jogo que ele vai e ele falou, opa, peraí, eu vi isso aqui, esse lance aqui eu vou ter que dar. Então tá certo, não serve o VAR pra ele, não serve de muleta pro Klaus. Eu tô gostando de ver. Agora o Rossi é chovendo molhado, bebê, na Renata. Na hora que vai pros pênaltis, na hora que vai pro jogo difícil. E olha que o Renato Kaiser tava fazendo um bom jogo, né? Participou do gol, enfim, tava lutando. E não recuou a bola pro Rossi, ele sentou-lhe a mamona, saiu do lado e o Rossi foi lá e fez a defesa. Eu acho que o Renato Kaiser ele não errou. O Rossi que pegou. O Rossi que pegou. E, aliás, a gente tem um histórico aqui do Rossi em cobranças de pênaltis pelo Flamengo, contando tudo. No tempo normal, em decisões por pênaltis. Foram 26 cobranças ao todo. Ele defendeu 10 pênaltis, sofreu 14 e teve uma bola que foi chutada para fora e a outra pegou a trave. Então, ele acerta o canto em 65% das cobranças. O Rossi, o Ronaldo fala sobre isso. Tem goleiro que se destaca em outros aspectos, mas o Rossi, ele é um exímio pegador de pênaltis, hein, Rona? E outra coisa assim, olha, quantos pênaltis deram contra o Flamengo, bebê? Isso aí me assusta. E é todo mundo falando que o Flamengo tem um apito, não sei o que, é mentira com esses pênaltis. Disputa de pênalti também, pô. Não foi só pênalti jogando o jogo ali, teve disputa de pênalti também. E ele só não pegou na final também, né? Na disputa de pênalti. E pra quem pensa que só o torcedor e os comentaristas, analistas de futebol é que vem o jogo, os atletas, os times, as comissões técnicas estão muito atentos. Por quê? No domingo a gente teve a super polêmica, muita gente falando da má fé, do Andreas Pereira, muita gente defendendo, enfim. Lá que aquele lugar onde o pênalti é cobrado ficou desprotegido no jogo entre Corinthians e Palmeiras e acabou que depois o Memphis perde o pênalti. Ontem a gente está até separando esse momento porque a área estava protegida. Então ninguém ficou desatento, ninguém virou as costas ou deixou o jogador adversário ali para fazer aquela fumaça, não é? Para deixar alguém do Flamengo... Fazer o buraco, a cavadinha, a cavucada. O Klaus se posicionou ali perto da marca do pênalti. Ele estava no jogo de domingo, já foi o árbitro ontem. Então, por isso que às vezes o futebol, na hora é horrível quem passa pela experiência, mas as pessoas ficam mais atentas e começam a perceber detalhes no futebol. E só falta o tribunal se manifestar, e aí o tribunal não vai se manifestar? Os caras que já jogaram ontem se manifestaram, e o tribunal nada! Mas uma coisa também, o detalhe, Renato, muitas vezes o cara que pega a bola, ele não vai bater. Então, ele só fica ali protegendo. Só fica ali protegendo e também com a bola, porque os caras ficam aqui na conversa, você vai você vai fazer, aí vem um outro, vai, pega a bola e bate, como foi o Renato Ontem foi o Kaiser. lateral Ramon, né, que ficou por ali. Que ficou com a bola, segurando. Ramon, que não precisa voltar pro Inter, não, viu? Ficou no Vitória, sucesso pra você. Isso? Não, mas é um bom jogador pro Vitória. Não deixou recordação boa, bebê? Daqui a pouquinho, Leila Pereira defendendo, inclusive, Andreas Pereira. Pereira e Pereira. Vai, a cavadinha lá. Você vai família dele. Mamãe tá demais, hein? John Arias defendendo o time, voltando a vencer, tá com tudo. Bom, rodada da Série A segue hoje. Muito bem, estamos na internet, canal Jogo Aberto aqui no YouTube. Chico Garcia, o Flamengo sofreu, ganhou, ok, golaço do Pulgar, depois o Cebolinha também fez o segundo gol, o Rossi defendeu o pênalti. Mas o Flamengo ainda não é o Flamengo que a gente acostumou, que nós estávamos acostumados a ver no ano passado. Não engrenou ainda, né? Eu ainda estou sendo obrigado a dar o desconto. Eu sei que eu vou ser xingado por alguns amiguinhos, especialmente o Sgarbi. Mas, cara, é muito surreal. Se a gente pensar que o Flamengo, ele chegou junto do Palmeiras e o Corinthians e o Vasco, né? Foram os times que mais estenderam a temporada, encerrando ali na reta final de dezembro. O Flamengo ainda teve um Intercontinental. E aí os caras no começo de janeiro voltaram, embora o Felipe Luiz tenha utilizado reservas no começo do Carioca, muito pouco, foi muito pouco tempo de férias, muito pouca pré-temporada. O Flamengo ainda disputou o Mundial na metade do ano passado, então foi um time que jogou tipo 70, 80 jogos no ano. Então, assim, eu ainda dou esse desconto de que ainda não engrenou, não aconteceu, a temporada é muito longa, mas realmente está estranho esse começo de ano do Flamengo, não está normal, não.
o futebol ontem, Sgarbi, do Flamengo, muito abaixo do que o Flamengo. O padrão que nós temos é o próprio Flamengo. E não está refletindo isso. A zaga meio desatenta, o meio-campo ainda sem aquela alavanca, aquele brilhantismo do Arrascaeta. E o ataque, o Pedro não aparece. É um jogador que, na minha opinião, é um dos melhores da posição, não só no Brasil, mas no mundo, mas não aparece. Mas eu concordo com você, Chiquito. Tamo junto. Porque você fala que o jogador tem que jogar todos os jogos, não tem que ter férias, que eles ganham muito. Eu nunca falei isso, tá louco? O Jorge Jesus colocava os jogadores em todas as partidas. Não, mas o titulares. Durante 6 meses. No começo ali, do ano do Flamengo, eu não lembro assim de um jogo realmente bom que o Flamengo fez nesse começo Talvez de ano. o clássico contra o Vasco, né? E esses máximo, 7 gols do Sampaio Corrêa, mas A Supercopa foi boa. Contra o São Paulo até jogou bem. É o primeiro tempo, né? Só que eu Primeiro concordo tempo, com o Chico de que foi pouco tempo assim de... Pô, o Flamengo ganhou a Libertadores no finalzinho do ano, daí disputando Brasileira até o finalzinho também. Foi pouco tempo, de fato, assim, de que parou, realmente respirou, disputou o Mundial contra o PSG A no final do sensação ano que eu ainda, tenho de verdade é aquela época da pandemia em que as temporadas emendaram. Eu tô com essa sensação esse ano. De que, cara, a gente não teve tempo. Foi assim, ó. Quando a gente lembra que o Flamengo ganhou do Palmeiras a final da Libertadores sem dar uma chance de gol para o adversário, o Flamengo ele chegou num nível muito alto em algum momento, com partidas excepcionais, excelentes, dentro e fora de casa, só que agora... Só que assim, o Flamengo não joga bem e ganha, Marco Aurélio Cunha. Essa é a diferença. Eu acho que o Flamengo está passando por aquela fase do time que está sem fome. Ganhou tudo, o jogador acha que resolve o jogo quando quer, o empenho baixa um pouquinho, a iniciativa de roubar uma bola. É que o banquete ainda não chegou, né, doutor? Exato, mas ainda, o passe fica assim, meio sem muito empenho, acha que toda a bola vai acertar. Eu acho que o problema do Flamengo é mais mental. Eles estão jogando, acham que são os melhores, mas precisam provar em campo. Então fica com uma certa displicência no passe, aquela jogada refinada, já acha que resolve, não é isso. O Flamengo não está jogando competitivamente. Seus craques estão descansando. Ele disse, o Felipe Luiz, não conseguimos controlar o jogo com a bola, né, Edu? Essa frase ficou na minha cabeça da coletiva de Vou jogar uma polêmica aqui. Será que a chegada do Paquetá também não está influenciando isso? Foi? Incomodando os outros. Incomodando, será? 15 segundos. Veremos. O Corinthians ganhou os campeonatos ano passado e ganhou do Flamengo lá na Supercopa porque ele colocou o jogo nesse plano e o Flamengo não colocou. O Flamengo quis jogar tecnicamente só. Então é isso que o Flamengo vai sofrer mais esse ano. A bola da vez, o time a ser batido para todo mundo é o Flamengo. Então, contra o Flamengo, qualquer um, seja Palmeiras, seja o Vitória, seja o Remo, seja quem for, vai jogar a vida. Vai se entregar ao máximo, porque todo mundo quer ganhar do time que ganhou ano passado. E o Flamengo tem que estar bem fisicamente, bem tecnicamente, mas tem também que colocar o jogo no espírito de luta. Só jogar, tentar técnica, vai ser difícil para esse ano do Flamengo. O Flamengo tem que conseguir, o Felipe Luiz tem que conseguir colocar todas as estratégias de jogo que ele tem, todo o estilo da cultura futebolística do Flamengo, que é técnica, movimentação, passe e tudo mais, mas tem que colocar dentro desse tempero. Gente, vamos dividir, hein? Vamos dividir, vamos chegar junto, que senão nós não vamos ganhar esse jogo. Não é por nada não, mas eu avisei ontem aqui no canal. Vai ser um jogo difícil, inclusive eu acertei o placar. Falei que seria 2-1 Flamengo. Sinceramente, eu não queria ter acertado esse placar. Pra mim, o Flamengo deveria ter ganhado de 2, 3, 4-0, um jogo tranquilo. Mas eu já imaginava que o jogo ia ser muito difícil. Todos os jogos esse ano, os clubes vão dar vida contra o Flamengo. O Flamengo é o clube a ser batido esse ano e todos os outros vão querer vencer do Flamengo. Campeão do Campeonato Brasileiro, campeão da Libertadores. Imagina se o Flamengo tivesse ganhado o Mundial em cima do PSG. Todo mundo ia querer esse título de vencer o Flamengo que venceu o PSG. Então os jogadores não tem que dar 100% dentro de campo, tem que dar 200%, 300%. Olha os jogadores do Vitória ontem dando a vida em campo. Tão provável que o técnico do Vitória falou na entrevista pós-jogo: joguei melhor que o Flamengo. Então, pela lógica do treinador, já que o Vitória consegue jogar melhor que o campeão brasileiro e o campeão da Libertadores, a partir de hoje o Vitória é candidato a ser campeão brasileiro, competindo com Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Mas não vai ser bem assim, vamos ver os próximos jogos. Esses jogadores não vão jogar com essa vontade, com essa garra, como se fosse o último jogo da vida deles. Mas enfim, galera, essa é a minha análise do jogo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tem opinião, não esqueça de deixar
aqui abaixo nos comentários. Peço desculpas pela minha voz um pouco fanha, tô gripado, então peço 1000 desculpas. Mas se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like. E também, se você ainda não for inscrito, aproveita agora, clica aqui abaixo no botão inscrito, inscreva-se e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo sempre que eu postar aqui no canal, beleza? E se você assistiu até aqui, muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!